Depois eu tenho que mandar um e-mail pro pessoal do Budins, que eu acabei de apagar tudo de novo lá, então eu tenho certeza que tá vazio e ele tá me dando... Eu tô atingindo o limite do storage. Recording has Mas started. eu não estou. Bom, pessoal, na aula anterior nós terminamos aqui bem no início apenas da primeira sessão da parte de funções, que foi essa parte sobre funções de ordem superior. No caso aí com o operador 2, e quando nós vimos o uso da função partial do módulo functools, né, para você conseguir criar uma outra função em tempo de execução, mas mantendo constante alguns parâmetros da função em questão. Tá? E aí nós vamos entrar aqui então no outro tópico do nosso roteiro, são os objetos invocáveis. Ah, verdade, né? Tem que compartilhar a tela. Muito obrigado aí, Thiago. Pronto, né? Então estávamos essa é a parte que eu estava falando e vocês não estavam vendo, né? Nós terminamos aqui vendo a função partial do módulo functools. Beleza? Bom, então a próxima sessão dentro do nosso roteiro é a parte de objetos invocáveis. Então vamos ver o que é isso, né? Se você procurar na documentação oficial, que fica nesse link aqui, posso até colocar... Na verdade eu vou colocar a foto da página, tá? Depois vocês podem baixar o PDF, se já não fizeram, vocês conseguem acessar esse link aí. Tá? Então existe lá na seção 3.2 The Standard Type Hierarchy, ou seja, hierarquia de tipos padrão. Dentro dessa hierarquia, você vai ter essa parte aqui que são os tipos invocáveis ou chamáveis. Aqui, tá? E aqui ele fala, olha, são tipos nos quais você pode chamar a função call, que seria do Dunder Call, o operador de invocação. Né? Então aqui ele coloca algumas coisas sobre User Defined Functions, mas existem aí então, se não me engano são 7. Então quais são? Na verdade vamos ver todos eles aqui. Quem são os tipos invocáveis? Então, funções criadas pelo usuário. Né? Então nós já vimos com o def ou com o lambda, que inclusive nós adiantamos o assunto na aula passada, mas nós vimos que ambos são funções da mesma forma. A única diferença do lambda é que ele é uma função anônima e, portanto, não possui nome. Opa, chegou mais gente aí. Boa noite, Cauê. Boa noite, Miguel. Outro invocável que a gente conhece bem são os métodos de instância. Então você constrói um objeto e aí você consegue invocar os métodos dessa instância. Lembrando aí a diferença do método para a função. Né? O método é aquele que está sempre conectado a um objeto. Né? Vimos também isso no curso anterior, mas aqui aqui acho que nós veremos, talvez vejamos também. As generator functions, né? Que são aquelas funções que possuem yield no seu corpo e que, portanto, quando você invoca esse tipo de função, ele retorna um objeto gerador. Né? Então serve para você criar, por exemplo, os iteráveis preguiçosos, né, para você não ter que criar uma lista completa. E essa foi, inclusive, uma grande mudança do Python 2 para o Python 3. A maioria das funções que retornavam lista no Python 2 passaram a retornar iteráveis no Python 3. Fala aí, Adnan, mais um a chegar. Boa noite. Funções embutidas escritas em C, tá? No caso aqui, quando você está utilizando o CPython, então as chamadas para esse tipo de função também são invocáveis. Se eu não me engano, por exemplo, quando você chama o now da classe datetime, faz uma chamada lá para uma classe C,
para um método lá, para uma função lá do escrita em C, né? Então, quando você tem integração com C, esses caras também são chamáveis em Python. A mesma coisa de métodos embutíveis, também vão ser chamados lá no C. Tá? As classes também são invocáveis, tá? Em particular, nós vimos mais através do dunder init, né, que serve para inicialização dos parâmetros em geral de um objeto, que vai ser construído a partir de uma classe. E nós executamos basicamente como se fosse uma função para construir os objetos. Então ele também, uma classe é um invocável. Nós não vimos ainda o método dunder_new, mas nós veremos no assunto posterior ao das funções, que serão os descritores em Python. É o assunto depois desse inicial sobre funções. Vai constar nos slides a gente chama de aula 2. Tá? Então a gente vai mais abordar esse dunder_new depois, mas esse daqui a gente já conhece. E instâncias de objetos também podem ser chamados com o dunderCall. Nós chegamos a fazer isso com a Tombola no curso anterior, mas só para a gente formalizar isso, as diferenças, né? Então aqui de novo, aquela diferença entre classe e objeto tem que ficar bem clara para vocês, né? Então eu vou colocar aqui de exemplo, eu vou colocar aqui uma classe. Vou chamar de classe ou obj invocável, melhor. Então, como a coisa funciona? Você tem uma classe, que eu vou chamar de invocável, inclusive. E, em geral, você tem isso quando você tem um método que é a razão de ser da classe. Né? Os outros métodos, em geral, só são métodos, em geral, para construir alguma coisa, mas métodos auxiliares para um método principal que você tem na classe. Né? Então, você cria aqui uma classe, e aí, para que os objetos... vamos até fazer assim, ó, pass. Então, por que a classe é chamável? Porque, obviamente, a gente constrói os nossos objetos dessa maneira aqui. Então, esse é o operador de invocação, é o abre e fecha parênteses, que pode conter parâmetros ou não. Então, isso lembra aí a execução de uma função, mas que, no caso, a gente vai chamar isso aqui de invocação, ou de o operador call, né, aquele call operation que nós vimos ali na documentação oficial do Python. Então você consegue criar os seus vários objetos através desse operador aí de invocação. Beleza? Agora, uma outra... Então isso está atrelado com a classe. A classe é invocada porque a razão principal de ser de uma classe é justamente você construir objetos. Então faz até sentido com aquela definição do call que eu falei. É a razão principal de ser de uma classe, né? Construir objetos. Agora, para os objetos em si serem invocáveis, for e in... Poderia até ter feito assim, né? Invocáveis. E aí colocar isso aqui numa tupla. Então, vou colocar isso aqui numa tupla, para eu poder... tupla não, lista, ou tanto faz, na verdade. Então, para cada invocável na minha lista de invocáveis, eu quero que... não tem esse P. Print. Veja que agora eu vou pegar o invocável e vou executar o invocável aqui, ou seja, eu construí o objeto com a classe que é invocável, mas agora eu quero pegar o objeto que eu construí e quero executar aqui. Vamos rodar para ver. Então ele está falando, olha, e justamente veja que tem a ver com aquela terminologia que nós
acabamos utilizando para isso aqui, que é um chamável. Então é isso que ele está falando, olha, invocável, o objeto invocável, ele não é chamável. Então como é que você torna esse cara chamável? Não sei se vocês lembram de quando nós vimos isso na Tombola, no curso, na verdade foi lá no Objetos Pythonics, não foi nem no curso anterior, né? Você usa o método mágico dunderCall. Na verdade, você pode definir quantos são os parâmetros. Nesse caso aqui eu estou executando sem nenhum. Então eu posso definir o dunderCall como só isso aqui. E aí, retornando, a gente poderia até fazer aqui, ó, a gente costuma ter o dunderCall dessa maneira. Ó. Vou colocar um self.número. O número não existe. Vamos adicionar esse campo ao construtor aqui. Então eu vou passar o número como parâmetro para esse cara aqui, só para a gente diferenciar esses caras aqui. Tá? Só que aí a gente vai ter que passar os números. Então, o que a gente vai fazer agora para gerar aqui? Como eu só estou iterando uma vez sobre isso, eu posso criar esses invocáveis como um generator expression, até para a gente relembrar, né? Então, o que eu estou querendo aqui? Estou querendo criar um invocável com i para i in range de 1 até 2, para ele ficar com o número 1 e 2 aqui. Então, vamos executar agora para ver o que acontece. Na verdade, for i in range de 1, 3. Roda esse cara, olha lá embaixo. Então, agora eu consegui executar. Ele imprimiu 1 por conta do primeiro e 1 por conta do segundo. Lembrando que isso aqui, eu poderia, quando você tem esse tipo de coisa, que você só está aplicando uma transformaçãozinha em um iterável, é a cara também da função de alta ordem, que nós já chegamos a ver, map. Ó, vê que isso aqui traduz exatamente para um map. Só que aí você não vai precisar escrever o for. Né? Você diz quem é. Agora eu não vou chamar mais de função no map, mas você diz quem é o chamável. E aí você, como segundo parâmetro do map, você passa o iterável no qual você quer operar com o map. Veja que você vai ter o mesmo resultado. Quando eu executo o objeto, ele só executa tudo que tem dentro do método call. Exatamente, Matheus. Deixa eu ver aqui. Não sei por que maximizou isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Quando executa o objeto, ele só executa tudo que tem dentro do método call, dunderCall, exatamente, Matheus. Então, ó, eu posso até colocar o breakpoint aqui, ó, do call, e nós vamos ver e colocar o breakpoint aqui no 13. Então veja que agora eu vou executar com o Ctrl D, ele vai colocar em modo debug. Ó, estou na linha 13, vou para o próximo passo, F8, ele simplesmente entrou no dunderCall. E se eu quisesse receber parâmetros aqui, eu poderia no dunderCall. Então veja que é uma outra forma de você criar chamáveis também em tempo de execução. Beleza? Ó, vou para o segundo, F8, executou o dunderCall de novo. Onde agora o self é o cara que tem o número 2. Ele retorna esse número 2, que retorna para cá. Aí, ó, ainda não imprimiu, vai imprimir agora. F8, imprimiu, voltou para o for, terminou a iteração, finaliza o processo. Deixa eu ver aqui a dúvida do Cauê. Tranquilo, Matheus? Eu poderia usar esse cara para definir comportamentos de classe, tipo criar um singleton. Você diz o dunderCall, Cauê? Opa, acho que teve coisa aqui para baixo. Opa. Beleza, isso. Isso, para ele na chamada retornar sempre a mesma instância. O único problema do singleton é que aí a ideia é do singleton é você só ter uma instância em geral do objeto rodando.
né? E aí o problema é que o Dunder Call ele não está criando nada. Só se isso aqui de repente fosse algum tipo de factory você poderia criar se fosse o seguinte: você não quer nem expor a classe, porque tem a ver, talvez a gente tivesse mais a ver com Dunder New. Com Dunder New a gente poderia controlar, mas a priori aqui no Dunder Call você não conseguiria evitar que o cara criasse outras instâncias de invocável, né? Porque uma vez que você entrou aqui no Dunder Init já não tem jeito. Se você quer aí você poderia ter sei lá, um singleton class, que o cara de repente não tem acesso nem à classe. Apesar de eu não tratar tanto com isso, mas você poderia ter assim um estilo um singleton. E apesar que ele é uma classe ali, também não... Ou, já que Python é uma coisa, você poderia colocar aqui assim, ó. Class. A classe que você não quer que as pessoas vejam. Singleton. E, em geral, para fazer o singleton, às vezes, ou você cria com um método de classe dentro da própria classe, ou às vezes só o que eu faço é assim, ó, para criar um singleton, na realidade. Eu deixo a classe como protegida aqui dentro, de forma que, se for na hora do teste, você pode brincar de criar as suas, tá? Então esse cara está protegido. Eu posso, inclusive, ter ele aqui assim, porque você só tem um objeto, né? Não é assim. Essa é minúsculo mesmo. Para de me dar autocomplete aí. Deixa eu tirar essa daqui de baixo. Singleton. Singleton. E aí você poderia ter alguma coisa aqui, sei lá, um método get singleton. Ou às vezes você pode também deixar ele definido aqui como none, né? Que você também só cria o singleton quando você precisa. Então o que você poderia fazer aqui? Singleton, get singleton, alguma coisa assim. Eu deixo como método de classe, quando é nesse caso, porque você não é obrigado a ter na própria classe, né? Então aí, o que você faz aqui? Get singleton. Isso aqui é uma coisa que inclusive a gente vai ver depois. Eu tenho aquela função global ali que eu vou fazer o seguinte, ó. Se o singleton é nulo, eu faço singleton igual a esse cara singleton aí. Né? Constrói ele, ou seja, se ele é nulo, ele constrói. E o PyCharm já está me dando uma dica falando, olha, singleton a priori é uma variável local, é uma variável que está aqui dentro do escopo, e eu estou alterando esse cara aqui dentro. Então ele já não está gostando disso, isso aqui daria pau. Então a única coisa que você teria que colocar aqui, informar para o Python explicitamente que singleton é uma variável global que você vai alterar no corpo dessa função. A gente vai ver isso com mais clareza quando nós avançarmos aqui na aula e formos ver o conceito de closure. Então poderia ficar esse singleton dessa maneira aqui, o Cauê. Não costuma assim ver muita burocracia para criar os singletons em si. Porque o que acontece? Como o singleton é um elemento que você quer que só exista uma instância dele, o módulo em si é um cara que só existe um, né, por execução. Então você pode guardar simplesmente essas variáveis dentro de um módulo e colocar um método de acesso. Ou se você não quiser ser muito colocar isso aqui, e como esse cara vai ser constante, né? Outra forma mais simples, e em particular é o que eu preferiria, é deixar esse cara como uma constante, né? Singleton igual a singleton, construindo assim. E aí é legal porque você acessaria pelo objetos invocáveis.singleton, onde quer que ele fosse necessário. E aí, pela convenção do Python, fica claro o que você está sabendo, o que você está fazendo. Do tipo, ó, esse cara é protegido. Se você estiver acessando em produção, você está fazendo besteira, né? Política dos somos adultos, né? E aqui, colocando ele tudo com letra maiúscula, é uma constante.
Então também fica claro que o cara não deveria alterar esse cara. Self-instance known, self.classe. Então, aí você estaria fazendo uma facture, né? Um facture. Mas qual que é o problema? Mesmo que, imagine que nós fizéssemos isso aqui com um número, isso não impediria e não ficaria claro para alguém que ele poderia simplesmente chamar o invocável, porque não tem nada restringindo isso aqui. O que você quer restringir, no caso, é a construção do objeto. E quando você chama o undercall no objeto, ele já está construído. Tá? Nesse caso, sacou então? Porque você me falou singleton, né? Então eu tô... Aí o que você poderia fazer é com dunder new. É o dunder new que trata desses casos. Seria uma outra maneira de fazer o singleton. Bom, vamos lá. A gente vai ver o dunder new com mais detalhes depois. Mas no caso do... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Def, porque não é comum a gente ficar brincando com o dunder new, tá? Então, o dunder new é um método, por enquanto, é só um método que serve para... É o método que é chamado para criar o seu objeto. Beleza? Então, qual o Cauê quer? O Cauê quer que só exista uma instância de singleton. Certo? Então, o dunder new, ele é o cara que é chamado. Inclusive, eu vou dar um Ctrl-O no dunder new, porque eu quero que ele chame o da Ctrl-O de odd override. Beleza? Então, eu vou dar um override no dunder new, porque eu quero que ele chame o super. Então, este super que está sendo chamado aqui é o cara que efetivamente... ele colocou até os annotations, que é assunto desse modo que a gente vai ver depois. Mas, então, esse dunder new é efetivamente o cara que realmente cria a instância, porque o dunder init, o objeto já existe, tanto é que ele é passado para você aqui no self. O dunder new é o cara que realmente é chamado para criar o objeto. Veja que ele, inclusive, é o único método em Python que é um método de classe, mas ele não tem o decorator class method. Tá? É o único em Python. E veja que o PyCharm até conhece pra gente, coloca CLS aqui, porque aqui é a classe. Ou seja, a classe vai ser utilizada para criar esse cara aqui com dunder new. Tá? E aí o que você pode fazer? Aí sim, instance como uma variável aqui, certo? Beleza, Cauê? Então eu botei o teu instance como uma variável de classe, que você só quer ter um. E aí o que você faz? Aí você vai mexer no caso da criação. Aí sim, se o estava escrevendo JavaScript, cls.instance, se esse cara for nulo, aliás, vamos fazer a exceção, né? Se esse cara não é nulo, o que eu vou fazer? Eu não vou criar um novo. Eu vou retornar aquela instância que já... não. Podia fazer a mesma coisa ali no super. Vamos lá. Se ele é nulo, eu vou justamente aqui jogar cls.instance igual nesse cara. E aí eu retorno ele. Ou seja, essa linha aqui 6 ele só vai ser executada uma vez, quando você chamar o primeiro. Vamos ver se dá certo? Vamos colocar lá no... E aí, nesse caso, você não precisaria mais proteger esse cara, porque você já protegeu aqui. Né? O único ruim é que você realmente nunca vai conseguir criar instâncias novas aqui. Pelo menos não pelo modo original. Então vamos tentar aqui colocar um singleton 1 igual ao meu singleton.
Mesma coisa para o singleton 2. E se isso aqui fosse teste, o que eu gostaria de testar? Que o invocável, o singleton 1, is singleton 2. Lembrando, para que serve o is? Ele vai comparar exatamente, vai comparar os IDs, né? Toda vez que você cria um objeto, é criado, ele é armazenado em memória, e aí você tem acesso ao ID dele, né? Que no caso do CPython é um endereço de memória, onde aquele objeto se encontra. Então, vamos colocar um breakpoint aqui, aqui, e depois a gente... e um aqui, porque aí o ID já vai ter impresso no console. Executando em modo debug. Deu pau aí no invocável. Ah, tá, porque eu estou chamando. Foi no exemplo que eu tinha mostrado para o Cauê. Vamos lá, ó, singleton, F7, vou lá dentro para saber o que está acontecendo na execução do singleton. Então veja que antes de ele chamar o dunder init, porque efetivamente o dunder init, você já tem o self. Por isso que a gente chama de inicializador em geral em Python e não de construtor. O verdadeiro método construtor é o dunder new, mas quase nunca você sobrescreve esse cara, só em casos especiais como está sendo esse caso aqui. Ué, eu não tinha colocado o return aqui? Aí vai dar ruim, né? Return cls.instance. Eu jurava que eu tinha colocado isso aqui. Eu apaguei? Eu tô maluco. Então, de novo, F7, ó. Primeiro caso, CLS é a própria classe, dá para investigar aqui, ó, é o próprio singleton. E investigando os parâmetros, a instância é nula, porque o Python já veio, já importou, já leu, já executou o que está aqui no contexto da classe, já igualou o instance igual a none, por isso que isso está aqui. Agora ele está executando o dunder new porque eu pedi para um objeto ser construído. O que ele vai fazer? Vai construir para mim, chamando o dunder new original. Então, vai executar para mim esse cara. Executou. Vejam que aqui tem a instância que está nesse endereço de memória, aqui, ó, que termina com 58, mas apesar que ele está como hexadecimal, né? Mas depois com o ID a gente vai ver esse objeto. Mas perceba que é o hexadecimal que ele termina ali com 58. Tá? Deixa eu colocar esse ótimo aqui mais para cá. É o hexadecimal aqui que termina com 58. Vou retornar essa instância. Seria legal se tivesse colocado o dunder init, para a gente ver que o dunder init ia ser executado, o self do dunder init ia ser justamente essa instância aqui. Dá um F8, olha lá, singleton, então é aquela instância lá, cadê ele? Agora não é mais uma variável especial, olha lá, aquele objeto terminando em 58. Tento construir o outro. Pá, ai, porcaria, eu queria ter dado F7. Mas enfim, vejam que está com o mesmo ID aqui, tá vendo? Porque ele foi lá, executou o dunder new, mas dessa vez o CLS instance já tinha uma instância, que era justamente o cara que terminava com 58. Por isso que ele retornou este mesmo cara. E aí por isso que os dois têm o mesmo ID, e por isso que o is retorna verdadeiro. Eu devia ter impresso isso, né? Deixa eu colocar assim, ó. Print id1 e id2 e print o resultado da operação is, que vai comparar esses dois resultados. Então, executando de novo, mas tirei o breakpoint daqui porque a gente sabe como é que ele executou aqui aquela hora. Ctrl D, vou parar na linha 29, olha lá. Agora o objeto, o singleton termina em D8, F7, olha lá, dunder new vê que já tem uma instância lá que é o D8, então ele não vai executar o if, vai pular para a linha 7, retorna essa instância para mim, executa o dunder init antes de retornar aqui para esse cara, é que eu não defini, não sobrescrevi o dunder init ali,
Retornou esse cara, então é exatamente o mesmo. Ele vai imprimir o ID dos dois aqui e vai ser a mesma coisa. Olha lá. Exatamente o mesmo ID e, portanto, ele retorna true. Beleza, Cauê? Para criar um singleton, vamos dizer, não aos modos do Java, mas você não precisou criar também nenhum módulo. Mas veja que dá mais um trabalhinho, você precisa conhecer o Dunder New. Eu, em particular, prefiro só fazer aquela versão de deixa protegido, cria como uma variável, como uma constante dentro do próprio módulo e parte para frente. Aí depende do seu... Mas essa daqui é realmente mais protegida, né? Mas a vantagem da outra, na minha opinião, é que se de repente na hora do teste você quer construir um objeto, realmente, né? Um outro singleton porque você quer testar, aí a outra opção te permite fazer isso. Tranquilo? Ok, gente. Bom que a gente já sabe para que o Dunder New funciona aí, né? Veja que ele intercede na forma com que o objeto é criado. E isso vai ser bem importante para o assunto da outra aula, que vão ser os descritores. Beleza? Mas, como sempre, façam as perguntas aí no meio, vocês sabem que eu não gosto de seguir o roteiro. Né? Quando eu sigo o roteiro é porque ninguém está perguntando nada. E na minha experiência, quando ninguém está perguntando nada, ou o cara só vai ver o vídeo depois, ou ele não está entendendo muito o que está rolando. Beleza? Funções anônimas nós já vimos na aula anterior, então vou passar, relembrando que é só aquele assunto sintático, nós fizemos, utilizando, relembrando que do método Lund, que não gosta de funções anônimas, né? Que elas têm um problema que é não ter um nome, e às vezes na hora do debug, não ter o nome da função no teu stack trace é um problema, e é difícil de debugar. Pessoal que trabalha com Node.js e trabalha com chamadas assíncronas, utilizando funções anônimas, acaba tendo problema com isso. Tá? Então, lembrando lá do método Lund, que é uma piada que faz... Acho que tem mais graça para o americano, né? Escreve um comentário para dizer o que a função anônima faz, estuda o comentário, cria um nome, cria uma função com aquele nome e remove o lambda. A gente chegou até a fazer isso. E aqui eu coloquei o link da programação funcional em Python, para quem quiser aprofundar mais. Tá? Bom, função sendo um objeto, ela possui vários atributos e alguns deles nós já, inclusive, utilizamos, né? Então a função ela tem um atributo do underdoc, que é aquele quando você coloca uma string logo depois da definição do nome da função, que a gente chama de docstring. Ela sabe o seu nome, ela sabe a que módulo ela pertence, ela sabe quais são os valores default dos seus parâmetros formais. Então, quando você coloca aquele igual a alguma coisa, ele guarda esse valor aqui. Vamos até brincar com isso. Deixa eu comentar aqui. Objeto invocável e singleton, já que a gente acrescentou aí, né? E aí, funções, vamos investigar aí uma função atributo de função. Então, dff, deixa eu aumentar isso aqui, dff, vamos colocar aqui um parâmetro a, b igual a 2, vamos inserir a docstring, função, exemplo, para verificar atributos. E aí quando a gente criou o main, então se a gente perguntar aí pro f quem é
o seu atributo DunderDoc, ele vai te responder com aquela string, então executando, olha lá, função exemplo para verificar atributos, lembrando que isso aqui é uma string normal, como aqui só tem uma linha, eu posso deixar com uma linha só. Só que a gente costuma ter 3 linhas, porque em geral, na descrição de uma função, ela costuma ser grande e passa de uma linha só, e por conta disso ele passa a ter 3 aspas. Apesar que eu acho que o pessoal da PEP8 não gosta disso, que eu acho que é o que ele está até enchendo o saco aqui. Está querendo que eu volte. Então eu vou voltar para as 3, só por causa disso. Tá? Veja que ele permite que você pergunte, então, quem são os valores default dessa função. Como eu só defini valor default para o B, olha aqui, é uma tupla só com o número 2. Se eu criasse aqui um C igual a 3, veja que... Vou até deixar como string mesmo, não é o que eu queria a priori, mas olha lá. Então ele criou aqui a tupla com os valores default, que é o 2 e 3. O que mais que temos aqui? Code, nós vimos, né? Esse daqui é um atributo que contém lá dentro dele o bytecode da função, você tem acesso a várias coisas, etc. Veja que ele tem um globals, dizendo quais são as variáveis globais do módulo, o qual essa função faz uso. Vamos dar uma olhada aqui no globals. Isso aqui é interessante depois para a gente entender o closure. Ó. Então veja o tanto de variável global que ele tem acesso acerca do módulo aqui, ó. Tá certo? Então, olha, ele está acessando o DunderName do módulo. Ele sabe, ó, ele sabe que o módulo ao qual ele pertence, esse DunderName aqui, tem um main, tem o doc do módulo, tem o package, tem todas as variáveis globais do módulo que eu poderia utilizar aqui dentro de F. Veja que eu não tenho nenhuma variável comum, mas se de repente nós tivéssemos, né? Deixa eu colocar aqui assim, ó, um G de global igual a... só para dar nome nas coisas, nome Renzo. Vou executar isso de novo. Olha lá. Então aqui dentro desse globals, veja que ele tem acesso ao contexto no qual essa função foi criada. Então, quando eu faço aqui dentro um print nome, ele consegue pegar, como é que ele vai buscar essa informação aqui? Ele guarda, quando ele constrói a função, quando ele lê aqui, ele pega o contexto no qual a função está sendo criada e joga dentro desse dicionário globals todas as variáveis globais desse cara. Então, quando ele vê o nome, ele olha, opa, tem alguma variável local no escopo de F que se chama nome? Não tenho, porque aqui eu só tenho as variáveis globais locais, A, B e C, não o nome. Então, aí o que ele faz? Ele procura lá no global. Na verdade, eu estou contando a história pela metade, mas a gente vai eu vou contar essa história completa daqui a pouco. Beleza? Vamos ver aqui o que tem mais. Global é isso. Dict é um conjunto de atributos criados pelo programador. Na verdade, nós já tínhamos visto esse dict com objetos, certo? Vocês se lembram do dict? Do DunderDict? Aqui apareciam o quê? Todos aqueles parâmetros que você criava no DunderInit ou que dinamicamente você criava. Então, quando eu pergunto aqui, ó, o usuário criou algum parâmetro? Não criou, porque eu não coloquei nenhum parâmetro em F, mas nada me impediria de vir aqui e parâmetro dinâmico igual a true. E hoje eu estava fazendo uma aulinha de Django, eu vi que o Django usa. Lá no Django Admin ele define parâmetros em função para algumas questões internas lá do Django, tá? Então olha lá, quando agora eu rodar isso aqui, veja que agora no DunderDict aparece o atributo que eu criei para esse cara aqui. Beleza? Então posso ter criação de atributos.
Tem o closure, que eu vou até deixar aqui para a gente utilizar depois. Na hora de eu explicar a parte de closure. Talvez eu até mude algumas coisinhas aqui. Então, a closure, por enquanto, é nulo, porque na realidade eu não estou utilizando aí nenhuma variável, não tem nada na minha closure. A gente vai ver que todas as funções, aqui no caso eu tenho globals, né? Então a gente vai ver que quando a gente cria função dentro de outra, que foi uma coisa que a gente fez no anterior e a gente vai fazer mais daqui a pouco, aquelas variáveis que não são locais ficam localizadas aqui dentro desse atributo closure. E aí a gente vai dar uma olhada nisso, com mais calma. Tá? Então, na realidade, antes dele ir no global, ele vai no closure, para procurar. Annotations. Você tem acesso às annotations, que a gente, na realidade, vai ver daqui a pouco. Também. Mas a turma, isso aqui só era, olha lá, ele está vazio, mas porque aqui no Python você consegue definir, não tipar, mas eu vou explicar melhor isso daqui a pouco, mas você consegue dar uma pista de qual é o tipo. Mas o interpretador do Python, não era 2 pontos? Ou era... Esqueci agora, como é que era? Era 2 pontos, int? Eu nunca uso isso. Bom, tá aqui, ó. Vamos supor que você quisesse dar uma pista para a IDE que o tipo é inteiro. Então você coloca aqui 2 pontos e fala, olha, aqui eu espero um inteiro. Veja que quando eu altero isso, o meu annotation passa a ser um dicionário em que o argumento A, ele diz qual é, que é isso aqui. E você consegue, inclusive, tentar indicar o tipo. Aí sim eu acho que era aqui. str, por exemplo. Olha lá. Então você consegue indicar os tipos. Olha que maravilha. Pilha fraca no meio da aula. Espero que aguente até o intervalo. Mais 8 minutinhos para eu colocar para carregar as pilhas. Olha lá. E aí ele tem aqui que no return ele vai retornar uma string. Mas essas informações a gente vai ver que o interpretador não faz nada com isso. Isso aqui é só para dar pista para as ferramentas e para permitir futuramente otimizações para o Python, tá? E o QW defaults, na verdade, são os defaults de parâmetros nomeados. Então vamos dar uma investigada nisso. QW defaults, executo. E nesse caso aqui, ele está nulo, por enquanto. Tá? Porque eu não tenho, a priori aqui eu posso até mostrar para vocês. Existe uma forma no Python 3 de você obrigar o cara a passar parâmetros de forma nomeada. Tá? Por quê? Porque aqui, nesse momento, está opcional, eu posso executar F assim, ó, 1, 2, 3, ou eu posso passar aqui os parâmetros nomeados dessa forma. Vamos ver se é isso. Olha lá. Então aqui eu estou passando os meus parâmetros de forma... de forma nomeada aqui. Mas eu posso passar também através de justaposição. Então, por isso que ele está colocando um none aqui para mim. Tá? Por que eu pedi? Eu pedi para ele dar um print no nome. Por isso que ele colocou Renzo aqui agora. Tá? Então, veja que eu não, apesar disso aqui, de eu ter colocado valores default para os meus argumentos, aqui, eu não preciso obrigatoriamente passá-los através de nome. Eu posso passar por justaposição. Mas algumas vezes você não quer isso. Você quer obrigar que o cara passe determinados argumentos de forma nomeada. Por exemplo, vamos supor que eu quero obrigar o cara a passar o C. Como que eu faço aqui no Python 3? Você coloca um asterisco aqui. Então o que ele vai fazer? Quando eu coloco esse asterisco,
tudo que vem depois desse asterisco obrigatoriamente vai ter que ser passado de forma nomeada. Veja que ele já está até colocando aqui para mim, olha, esse argumento é inesperado. Por quê? Porque agora o C eu só consigo passar de maneira nomeada. Olha lá, deu um erro aqui. Então eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui agora dá erro. O C agora só pode ser passado de forma nomeada. Cadê o meu QW? E agora sim tem o meu, por isso que ele entra agora no QWArgs defaults e não mais no defaults aqui de cima. Ele não entra mais porque esses defaults são para os parâmetros justapostos e por isso que ele guarda em uma tupla, né? Porque faz sentido. O valor default do primeiro elemento é 2, assim ele não gasta memória, né? Ele está pegando por posição mesmo. O valor padrão do segundo argumento, se tivesse, era XPTO. Agora aqui não, agora ele tem um parâmetro que só pode ser passado de forma nomeada. E, portanto, ele tem que guardar esse valor default em um dicionário porque ele precisa saber o nome daquele parâmetro. Sacaram aqui? Acho que isso era uma coisa que eu não tinha mostrado aí em nenhum curso anterior, né? Isso. Por que um não está na tupla defaults? Que um? Qual um, Matheus? E esse um aqui? Não, porque os defaults são os defaults que eu defini para a função. A função está guardando. Não depende de eu executar esse cara. Talvez porque eu tenha colocado 2, 3 aqui. Deixa eu colocar assim. 5, 7. Não são esses números que eu estou passando como parâmetro que estão lá. Mas sim os valores que estão definidos aqui na função. Então, o 1 ele não está porque, na realidade, ele é só um valor que eu estou passando para o A. Veja, eu vou executar, o default continua sendo 2, porque, olha aqui, na tupla, de um parâmetro posicional, e o 3 por conta de ser um valor default do QWArgs, que está aqui. Tranquilo? Não tem problema não, Matheus. O importante é não ficar com a dúvida. Porque aí aquilo eu estava achando... Você justamente ficou na dúvida do que eu estava passando. Então, melhor eu coloquei os parâmetros ali diferentes para não ter essa dúvida. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui agora? Acho que é um assunto relativamente tranquilo até aqui. Pelo menos a parte de hoje, né? Quero explodir a cabeça de vocês com decorate. De boa? Tava colocando aqui as pilhas para carregar. Enquanto vocês respondiam. Ok, vamos ver aqui, voltar para o... Então, os atributos de função. Vários deles bem interessantes aí. Vamos com annotations aqui para a gente fazer o intervalo. Acho que as minhas pilhas aguentam, mas se não aguentarem, não tem muito o que fazer. Né? Então, o porquê das anotações. Então, Python é uma linguagem dinâmica e sempre vai ser, nunca vai ser estático. Pelo menos nas palavras do Guido, criador da linguagem. E, apesar disso, as ferramentas, se elas souberem os tipos que você espera como parâmetro e retorno de função, elas conseguem te dar um autocomplete melhor. Vocês já repararam que, por exemplo, aqui o C eu coloquei como valor como string. Pode ser que o PyCharm seja inteligente de olhar aquilo. Ele é inteligente de olhar aquele meu parâmetro default e me dar um autocomplete para esse cara. Mas, por exemplo, eu vou tirar aqui esse annotation do A. Então A é um inteiro. Quando eu coloco A ponto, eu não sei porque ele ainda está me dando autocomplete. Acho porque...
Ah, tá. Porque ele foi inteligente para olhar a execução desse F1 aqui, saber que é um inteiro para me dar aquela ajuda. Ver como o PyCharm ele é inteligente. Mas algumas vezes não dá para ele fazer isso, porque você não está executando a função aqui dentro. Então quando isso acontece, olha aqui, ó. Eu dou um ponto e ele não me dá nenhuma opção de autocomplete. Por quê? Porque ele não tem, como o Python é dinâmico e a referência não tem tipo, não tem como ele saber qual é o tipo para me dar autocomplete. Sacaram? Então, nos parâmetros você consegue dar a pista para o PyCharm funcionar direitinho. Olha só agora, ponto. Ah, agora ele consegue. Ó. Ele colocou bit length, from bytes, que são construtores de inteiro, to bytes. Então ele colocou aqui alguns métodos que existem, todos os métodos de inteiro. Né? Então ele consegue através dessa verificação aqui. E você consegue também dar uma pista do retorno. Ó, eu vou tirar, isso aqui é a pista do retorno, é o annotations para o retorno da função. Não podia ser 2 pontos, porque 2 pontos é a definição da função, então eles tiveram que colocar outro símbolo. Né? Mas aí veja, se eu boto F e tento dar ponto a alguma coisa, de novo veja que ele não me dá autocomplete, porque não tem como ele saber qual é o retorno. Mas a partir do momento que eu coloco o str, aí ele já me dá autocomplete. Olha lá, join, de string, split, etc. Tá? Então um dos usos interessantes desse tipo de coisa é o autocomplete das IDEs vão ter mais pistas para conseguir te dar uma resposta mais acurada dos tipos. Tanto é que se lembra que eu falei para vocês que eu fazia uma gambi, né? Tipo, quando eu sei que um tipo é string, mas o PyCharm não sabe, sei lá, eu sei que o A vai ser uma string, aí eu coloco uma string vazia só para ter o autocomplete, aí depois eu mudo aqui para variável. Né? Então, com esse tipo de coisa, com os annotations eu não precisaria fazer. E é bom que a sua API fica mais claro, né, do que ela está fazendo. Alguma melhora em termos de performance nesse caso de uso de typing? Por enquanto não, Cauê. Por enquanto não. Mas o PyPy, que é o interpretador de Python escrito em Python, pode se valer disso para fazer otimizações futuras. Assim como o CPython também, né? Você sabe que uma função lá só recebe inteiro, ele pode otimizar lá dentro, gerar um bytecode mais especializado para tratar só com inteiro, por exemplo. Porque aí o bytecode ele pode ser só para tratar inteiro, ele não vai precisar procurar, né, lá, por exemplo, para fazer uma soma entre inteiros. Ele não pode assumir que é inteiro e já fazer um bytecode otimizado para fazer só a soma de inteiro. Não, porque se tem soma de string, ou a pessoa pode ter sobrescrito o undered. Então, a priori, eu acho que ainda não estão fazendo, mas pode ser que no futuro comecem a fazer algum tipo de otimização em cima disso, para otimizar o bytecode gerado. O Go ele já é estaticamente tipado, né? A única coisa é que eles pegaram tudo que era de bom das linguagens, né, e tiraram também o que era de ruim. Então lá você não diz qual é o tipo da referência, mas ele consegue inferir. Quando você coloca um inteiro para referência, quando você está criando, ele já sabe que é um inteiro, né? Então aí mas não é uma linguagem dinâmica. A partir do momento que você fez lá a int, você não vai conseguir colocar a string lá, provavelmente, né? Eu nunca programei em Go, mas como eu sei que... Na verdade eu brinquei só um pouquinho, mas eu aposto que se você fizer lá um A igual a 1 inteiro e depois tentar a string, eu acho que vai dar erro de compilação lá. Não sei se você já tentou fazer isso. Então. Porque, justamente, essa é a vantagem de linguagem compilada. Vai conseguir ser mais rápido porque vai produzir um código específico para o inteiro. Então, pode ser que eles façam isso no futuro. Né? Apesar que, a priori, para eles gerarem tudo, todos os parâmetros aqui deveriam estar, né? Eu acho que aqui, eu não sei se coloca... Deixa eu ver se é aqui. Eu não costumo... A verdade é que a galera não costuma utilizar, mas é aqui, ó, mesmo. Logo depois do parâmetro você consegue definir também aqui os annotations para cada um dos parâmetros. Beleza?
Então tem alguns usos interessantes, tá? Então pode ter também, olha que porcaria, eu não sei porque eu nunca consegui enxergar quando eu estou fazendo slide. Eu acho que eu sou meio disléxico, pelo menos digitando. Então, para documentação ficar legal, você sabe qual é o tipo logo na documentação. Verificação de pré-condições, ou seja, antes de executar a função, pelo menos na hora de teste, ele dá uma olhada para ver se você está obedecendo o tipo esperado, né? Multimétodos e sobrecarga, que a gente vai ver depois, ou vocês podem dar uma olhada. Mas esse multimétodo seria a forma como o Java consegue fazer uma função para inteiro, uma função para float, tudo com o mesmo nome, né? Um método, tudo com o mesmo nome. Quem já viu Java sabe que dá para fazer isso, né? Tipo, função calcular, aí você declara uma função para inteiro, outro para float, outro para string, e tudo com o mesmo nome. Então, a priori, daria para você fazer isso. E pelo jeito aqui, ó, o link é do PyPy, dá para fazer o overload no PyPy. Beleza? Lembrando, sempre vai ser dinâmico. Isso aqui não tem problema. Se você enfiar, ó, eu disse que o C é string e que os outros são inteiros. O interpretador não faz nada, não vai validar para você, não vai dar pau. Ó, eu estou colocando tudo de errado aqui, ó. Ele, ó, executo. A única coisa é que o C precisa ser nomeado. Só por causa disso deu pau, que é o que eu tinha colocado antes. Mas olha, estou passando string, onde no annotation eu disse que era inteiro, e inteiro, onde no annotation eu disse que era string, e ele está executando. Ou seja, o interpretador não está nem aí para o que está acontecendo aqui. Tá? Ele não faz validação. E segundo o Guido, pelo menos na penúltima PyCon, ele falou que nunca vai ter. Sempre vai ser dinâmico. Beleza, gente? Alguma dúvida aí sobre annotation? Esse aqui era um exemplo de código que o Luciano fez para truncar um texto aproximadamente em 80 caracteres. Ele vai parar no primeiro espaço até a largura, ou no primeiro espaço após a largura, se existir. Tá? Então, só um códigozinho, mas que, como eu coloquei ali, o importante é a annotation. E veja que você consegue colocar outras expressões ali no annotation, né? De validação, olha. Eu espero na largura um inteiro que seja maior que 0. Então daria para fazer, pelo menos na hora dos testes aqui, utilizar as annotations na hora dos testes para ver se está cumprindo aqui o contrato. Beleza? Lembrando que o interpretador não liga para isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Que bom que a gente chega no intervalo na parte de decorators, que é agora que o negócio fica bom. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? Então, vamos parar de